Nesta sessão, eu queria falar-vos em simultâneo da fotografia e da infografia como dois aspectos ou duas faces da mesma moeda, que é a moeda da comunicação gráfica. A comunicação gráfica é um conceito que, embora não seja recente, ganhou alguma dimensão e importância em termos comunicativos, sobretudo nas últimas décadas. Quando, em particular, os utilizadores dessas mesmas mensagens comunicativas, nomeadamente no sistema mediático, começaram a entender que tão importante como a mensagem era aquilo em que a mensagem acabaria por se reproduzir, a forma através da qual a mensagem era passada. Vocês recordam-se que falámos aqui de um autor canadiano chamado Marshall McLuhan, que dizia que o meio é a mensagem. E uma das interpretações possíveis para essa frase é a interpretação que explica que, na verdade, a plataforma através da qual nós passamos uma mensagem pode ser tão determinante como o conteúdo dessa mesma mensagem. Em termos audiovisuais, e falaremos disso quando falarmos do vídeo, que tem particulares especificidades em relação a essa matéria, mas já falámos, por exemplo, em relação ao áudio. Nos audiovisuais, essa importância é uma importância que recai sobretudo naquilo que é a forma como nós passamos o som e como nós passamos a imagem em movimento. No caso da comunicação gráfica, nós estamos a falar de jornais, estamos a falar de revistas, estamos a falar de livros e estamos a falar de uma imagem que pode constituir-se essencialmente em dois vetores. Aquilo que diz respeito à paginação, aquilo que diz respeito à composição gráfica de uma página e aquilo que diz respeito à sua ilustração. Quer essa ilustração seja depois definida através de um desenho, quer essa ilustração seja definida através de uma fotografia. No que diz respeito às fotografias, aquilo que nós analisamos e aquilo que nós veremos ainda também na próxima aula é que a fotografia é muitas vezes a porta de entrada mais importante para a visualização de uma determinada peça comunicativa. Os estudos demonstram que a fotografia, mais do que o título de uma peça, mais do que aquilo que é o corpo de texto em que a mensagem está a ser apresentada, é a principal forma de aproximação de um utilizador a uma mensagem comunicativa. E por isso, quando nós escolhemos uma fotografia para ilustrar uma determinada peça, ou quando nós escolhemos uma fotografia para ilustrar uma campanha publicitária ou para ilustrar um artigo jornalístico, nós temos que ter em conta que essa fotografia deve ser válida em dois vetores distintos. Deve ser válida pela informação que é capaz de transmitir e deve ser válida pela capacidade apelativa que tem de chamar a atenção dos utilizadores. Se conseguirmos que ela seja ambas, que ela seja informativa e que ela seja apelativa, eu diria que estamos ali perante uma situação em que ganhamos claramente do ponto de vista da eficácia comunicacional, porque conseguimos atrair a atenção do utilizador porque essa fotografia é apelativa, ganhamos também porque introduzimos informação que é complementar, por exemplo, ao texto que ela transporta, ou porque é também relevante no que diz respeito à capacidade de simbolismo que essa fotografia transporta. E a informação nós não podemos vê-la apenas do ponto de vista denotativo, isto é, no que, do ponto de vista factual, ela transporta como sendo relevante. Temos que olhar também para a fotografia do ponto de vista conotativo, isto é, no que diz respeito àquilo que é o imaginário que nós associamos a uma determinada imagem. A fotografia é também relevante pela capacidade que tem de se articular com os outros elementos gráficos que fazem parte dessa mesma composição. A fotografia tem que dizer respeito, por exemplo, ou tem que ter uma conexão evidente com aquilo que é o título da peça que está a ilustrar e tem que ser também complementar em relação ao texto que está associado a essa mesma fotografia. E aquilo que nós vimos, e a ideia que eu vos pedi que vocês retivessem, é a ideia de que a fotografia relativamente ao texto não pode ser redundante, não faz nenhum sentido
que eu esteja a olhar para uma fotografia e que o texto me diga na sua legenda, por exemplo, aquilo que eu estou a ver de uma forma óbvia. Se eu estou a ver o Primeiro-Ministro e o Presidente da República entrar numa sala, não faz sentido que a legenda diga que o Presidente da República e o Primeiro-Ministro estão a entrar numa sala. O que o texto tem que ser é complementar. O que o texto tem que ter é uma função explicativa. Se essas duas figuras de Estado estão a entrar numa sala, a legenda dessa mesma fotografia deve ser uma legenda que me explique porque é que eles estão a entrar na sala, o que é que eles vão fazer, porque é que é informativamente importante que eu esteja a absorver essa informação. Se numa campanha publicitária eu tenho uma fotografia que me ilustra um automóvel a subir uma montanha, eu não posso ter uma legenda ou um slogan que essencialmente repita aquilo que eu estou a observar. O slogan dessa campanha publicitária, que está ilustrada por uma fotografia, tem que ser capaz de me trazer alguma mais-valia em termos simbólicos relativamente àquilo que eu estou a observar nessa mesma foto. Mas a fotografia não pode ser vista como o único elemento gráfico de que nós dispomos quando queremos ganhar eficácia comunicativa em termos de comunicação gráfica. A fotografia é uma forma de ilustração, como é um desenho, ou como é um gráfico, ou como é uma infografia, na sua complexidade e naquilo que nós vamos determinar como sendo o elemento estrutural dessa mesma infografia. Por um lado, a composição gráfica, por exemplo, o equilíbrio estético que há entre o aparecimento de uma fotografia, a dimensão das colunas do texto, o tamanho que o título tem, a existência ou a ausência de colunas que acabam por suportar a informação que está a ser transmitida em termos descritos, aquilo a que se chamam as caixas, aquilo a que se chamam os destaques e que nós iremos analisar mais à frente. Tudo isso são elementos que graficamente podem ser utilizados para se conseguir a tal eficácia pretendida. Por outro lado, sobretudo quando nós estamos a utilizar elementos informativos que têm, por exemplo, muitos números, ou cuja complexidade em termos visuais possa ser difícil de determinar em termos de texto, tudo isso pode ser e deve ser, se calhar, enquadrado naquilo que especificamente se chama uma infografia. Uma infografia, basicamente, é um conjunto de dados visuais que podem ser definidos no interior de uma página para ajudar àquilo que é a compreensão de uma mensagem que está a ser transmitida. Se eu estiver a escrever uma peça sobre esta aula, uma peça jornalística, por exemplo, e se eu tiver que dizer o número de alunos que estiveram presentes relativamente ao número de alunos que estão inscritos nesta disciplina, eu posso fazê-lo, do ponto de vista visual, com muito mais eficácia se eu utilizar uma infografia que contenha, por exemplo, um gráfico de barras ou então um elemento gráfico que me permita situar o número de alunos inscritos relativamente ao número de alunos presentes. E embora eu pudesse fazer isso em termos de texto escrito, fica-me sempre muito melhor se eu fizer isso em termos visuais através dessa mesma infografia. Se eu quiser demonstrar onde é que um acidente ou uma tragédia natural ocorreu, se, por exemplo, eu quiser falar daquilo que foi o tsunami agora nas Ilhas Filipinas, eu posso fazer isso muito melhor com uma infografia que me represente o mapa mundo e que me diga onde é que ficam as Filipinas, do que se eu quiser transmitir isso em termos de um texto que me procura situar geograficamente onde é que essa tragédia ocorreu. E o desenho de um mapa acaba por ser sempre muito mais importante do que aquilo que era uma estrutura textual que me procurasse transmitir a mesma exata mensagem. E por muito hábil que eu fosse a transmitir isso por palavras, eu seria sempre muito mais eficaz com a composição gráfica desse mesmo mapa a transmitir uma determinada mensagem. Se eu quiser falar da estrutura de uma organização empresarial,
se eu quiser falar daquilo que é a situação de uma pessoa dentro da hierarquia de uma empresa, eu posso fazer isso muito melhor com uma infografia que me determina aquilo que é o organigrama dessa empresa do que definindo de forma textual qual é a função que alguém desempenha dentro dessa mesma empresa. E uma infografia aí consegue, com muito mais facilidade, estabelecer aquilo que são os elementos informativos mais determinantes. Vocês veem também, com muita frequência, infografias a apresentarem aquilo que é a complexidade de uma determinada ideia em termos visuais. Se, por exemplo, eu quiser falar daquilo que é o processo de criação de uma determinada campanha, eu posso fazê-lo com muito mais eficácia através de um desenho que com setas me vá mostrando aquilo que é a progressão, por exemplo, na organização empresarial para a produção de um determinado produto, do que se eu fizer aquilo que é textualmente uma ilustração escrita desse mesmo processo de produção. As infografias distinguem-se essencialmente em duas grandes tipologias: as infografias estáticas e as infografias digitais dinâmicas. A infografia estática é muito fácil de perceber qual é, porque é aquela que, num meio analógico, em papel, acaba por ilustrar aquilo que é um processo, aquilo que é um organigrama, aquilo que é um desenho de uma determinada ideia, cuja complexidade nós achamos que fica melhor nessa mesma infografia do que em texto. Uma infografia digital é uma infografia que tira partido de dois elementos centrais. Tira partido da interatividade, ou seja, a infografia permite que eu possa jogar com os elementos informativos que lá estão presentes e ir buscar apenas aqueles que me são importantes ou que eu acho relevantes para a compreensão que eu faço de um determinado fenómeno. E, portanto, a interatividade é um dos elementos da infografia digital. O outro elemento é o dinamismo dessa mesma infografia, ou seja, a capacidade que a infografia tem de progressivamente me ir mostrando alguns elementos em detrimento de outros. O exemplo que vocês têm das apresentações em modelo Prezi, que vos tenho aqui trazido, é um exemplo dessa capacidade de dinamismo de uma infografia, em que eu posso ir aproximando alguns objetos e afastando outros, de acordo com aquilo que é o interesse que eu tenho pela compreensão de um determinado elemento. Ou, por exemplo, a possibilidade que eu tenho de introduzir movimento naquilo que são alguns dos elementos gráficos colocados nessa mesma infografia. A infografia, não sendo estática, permite que eu pegue em alguns dos objetos desenhados nessa mesma infografia e lhes introduza uma vida que, a mim, utilizador, me permita compreender melhor uma determinada ideia que está a ser passada. Os exemplos das infografias digitais são aqueles que mais nos interessam, tendo em conta que o pano de fundo destas aulas é sempre a utilização das plataformas digitais para a apresentação de uma determinada mensagem. Na disciplina de Comunicação Digital, no próximo semestre, vocês irão trabalhar, sobretudo, com essa componente da infografia digital. E era para essa que eu vos chamava particular atenção. Na apresentação que vos vou trazer na próxima quinta-feira, vocês irão ver, sobretudo, alguns exemplos da tal infografia digital dinâmica. Isto é, a capacidade que nós temos de tirar proveito daquilo que são as traduções para código binário dos elementos informativos que eu estou a produzir e a capacidade de lhes introduzir elementos que, em termos gráficos, me permitam compreender melhor as situações, não apenas com desenhos sobre os quais eu não posso ter nenhuma interferência enquanto utilizador, mas exatamente o inverso, tirando proveito do tal conceito de interatividade, que, como vocês se recordam, é um dos 4 conceitos fundamentais do novo paradigma comunicativo, podem introduzir para estabelecer essa mesma conectividade com a mensagem. Finalmente, uma última ideia que vos queria passar, antes de nós discutirmos um pouco este aspecto das infografias, diz respeito àquilo que é a vantagem da infografia sobre o texto escrito. A infografia serve essencialmente para eu apresentar, em termos visuais, ideias complexas
ou ideias que, pelo seu peso em termos de dados, acabem por ser mais difíceis de entendimento do que aquilo que um texto seria capaz de passar. Por outro lado, a infografia é uma resposta direta àquilo que os estudos têm vindo a revelar relativamente à forma de utilização das mensagens mediáticas e que acaba por concluir que a capacidade de concentração dos utilizadores no que diz respeito à absorção de mensagens tem vindo a diminuir. Essa capacidade de atenção ou capacidade de concentração faz com que as pessoas evitem textos excessivamente longos, até porque muitas vezes, estando ele a ser lidos em ecrã, isso implica um aumento de dificuldade relativamente à absorção da mensagem e, por outro lado, também porque vivemos numa era em que os utilizadores esperam de quem produz uma determinada mensagem um grau de síntese que não é já apenas limitado por aquilo que se chama a economia de linguagem, mas que muitas vezes tem que ser substituído por aquilo que é a tal apresentação gráfica de ideias cuja complexidade não pode estar em causa no que diz respeito apenas ao estabelecimento de uma relação direta entre o utilizador e o consumidor. Na plataforma da disciplina eu coloquei-vos um livro, ou melhor, vou colocar-vos um livro dentro de pouco tempo. Eu queria que vocês lessem o primeiro capítulo desse livro. O livro chama-se The Power of Infographics, o poder das infografias, e o primeiro capítulo é um capítulo que fala um pouco destes aspectos que eu aqui vos estive a mencionar. Isto é, as vantagens que as infografias têm sobre outras plataformas comunicativas para apresentar determinados modelos comunicacionais, para apresentar determinadas ideias. Desse livro, e em particular desse capítulo, mas se vocês puderem ler o resto do livro, acho que não perderão nada, vocês encontrarão algumas pistas muito úteis sobre aquilo que devem ser as estratégias comunicativas na utilização das infografias, nomeadamente na utilização das infografias digitais, em que se pressupõe sempre, naquilo que é um modelo de comunicação multimédia, que essas infografias não aparecem isoladas, aparecem sempre conectadas com textos, com áudios, com vídeos. E o elemento de complementaridade entre essas infografias, ou seja, os aspectos meramente visuais e os aspectos que são também áudio ou vídeo, são elementos que devem merecer a vossa atenção, até porque no futuro será nesse ambiente de complementaridade de plataformas que vocês irão colocar a vossa atenção quando se dedicarem também às infografias e, em particular, às infografias digitais.